Bom dia, meus queridos irmãos, como está cada um de vocês? Mais uma vez aqui, estudando a Palavra de Deus na nossa escola dominical, através dessa nova revista aqui, Nossa Fé, com a temática de o que somos e o que fazemos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a luta pela paz. Antes de começarmos de fato, faremos uma oração ao nosso Deus. Santo e excelso Deus, o Teu nome é maravilhoso e o Senhor é benigno em todas as nações, ó Pai. Nós queremos nesta manhã de domingo, dia do Senhor, Te louvar e agradecer por todos os Seus feitos, ó Pai. Pelo Seu plano perfeito, pelo Seu cuidado para com os Seus filhos, ó Pai, e pelo Seu amor e a superabundante graça que atua em nossas vidas, ó Pai, todos os dias. Nós queremos aprender acerca da Tua Palavra, que cada verso, que cada ensinamento, ó Pai, possa adentrar os nossos corações e se tornar além de conceitos, ó Pai, e sim em atos, em palavras, em ações que Te agradem e que Te bendigam, ó Pai. Esse é o nosso desejo, fala conosco e nos ajuda em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Convido que você abra aí a tua Bíblia em Hebreus. Nós vamos ler o capítulo 12. O versículo chave é o versículo de número 14. Porém, durante a aula nós estaremos lendo alguns versículos a mais. Neste momento faremos a leitura somente do 14, que diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, um texto aqui do autor aos Hebreus falando sobre seguir a paz e também o caminho da santificação para que possamos ver a Deus. No esboço da nossa lição, após a introdução, nós vamos falar que o mundo não pode nos dar a verdadeira paz. Também vamos falar, conforme diz o texto aqui, que nós devemos perseguir tanto a paz quanto a santificação. E por último, falar sobre a paz e os caminhos retos do nosso Deus, onde nós concluiremos e falaremos de uma aplicação. Para começar a nossa aula, irmãos, eu queria que claramente você soubesse que existe uma grande diferença entre a paz de Cristo e a paz do mundo, a paz dos homens, né? A paz dos homens, no geral, é forçada por meio de decretos e acordos e consensos, mesmo que não haja concordância, né? Após muitas discussões e entraves, encontra-se um meio termo onde é possível tolerar o espaço, o direito e a vontade do outro e a sua, e mediante isso existe uma paz. Já a paz de Cristo, ela é totalmente diferente e é sobre ela que nós discorreremos a maior parte da lição. E se você pegar a sua revista, logo na página 13, aí no começo, vai dizer que a paz de Cristo é dada pelo Espírito Santo no interior do homem, em razão da santificação da justiça divina em Jesus Cristo. Então, o que grande diferencia a paz de Deus da paz dos homens, que é através dos contratos de tolerância, é de que a paz de Deus ela foi feita por intermédio de Cristo na sua justificação e nos é concedida dia após dia também no processo de santificação. É isso que a gente vai conversar nesta manhã. Outra coisa que é importante a gente dizer é que às vezes as pessoas falam: a Bíblia diz que bem-aventurados os pacificadores, né, que herdarão o reino, e confundem o que significa os pacificadores. Nós vamos conversar disso mais à frente. É importante nós dizermos que a Bíblia, ela não é uma questão... O pacifismo na Bíblia não é tão estrito, né? A gente tem alguns exemplos, né? Um dos primeiros que eu queria já deixar claro é na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, verso 4, vai falar sobre a autoridade do Estado,
que Deus colocou para o servir e servir para o nosso bem, né? Então, quando muitos dizem como que você é cristão e a favor de uma polícia militarizada, das armas, né? E aí nós lembramos de que o Estado e a força do Estado, né? A justiça do Estado foi instituída por Deus, né? E serve como um instrumento de pacificação, nesse caso, para o nosso bem. Olha o que diz aí o verso 4 de Romanos 13. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois o ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Estou aqui falando da justiça concedida a Deus pelo Estado e fala de justiça de espada para os que fazem o mal. Porque, como eu disse, o pacifismo não é estritamente bíblico. Existem muitas defesas hoje de direitos humanos, né, onde as pessoas muitas vezes podem jogar o seguinte argumento: mas você, sendo cristão, né, não vai defender, né, esse ser humano? Onde está o amor ao próximo? Ele errou, mas tem que amá-lo. Sim, contudo, isso está sendo distorcido, né? É importante a gente lembrar que a maioria dos direitos humanos, né, que eu até coloquei aqui entre aspas, eles privilegiam certos grupos ideológicos, e geralmente esses grupos têm ideologias humanistas e anticristãs, né? Então, você vai ver aí os direitos humanos atuarem sobre assassinos, sobre agressores, sobre ladrões e pessoas que cometeram o seu erro, que merecem receber punição, e os direitos humanos no geral vai fazer essa defesa, né, muitas vezes ilógica, né, e muitas vezes querendo colocar distorções bíblicas dentro dessas decisões e dessas defesas ideológicas, e que a gente vai ver que, biblicamente falando, a paz de Cristo é totalmente diferente dessa justiça humana que nós conhecemos é falha. E essa falha a gente já vai ver direto nesse capítulo, porque ele diz que o mundo não pode dar a verdadeira paz. Então, meus irmãos, por mais que seja assinado um decreto entre todos os presidentes, todas as nações, ministros de justiça, onde combinasse que ninguém mais portaria armas, de que não haveria mais guerras, de que não haveria mais disputas, né? Essa não seria a verdadeira paz, porque a paz realmente vem de acordo com a verdade. Esse é o primeiro ponto que baseia, que fundamenta a paz, é a verdade. Nós sabemos que a verdade é o próprio Deus, é Jesus Cristo. Então, o entendimento bíblico é de que a paz espiritual é a ausência da condenação no juízo final. Porque de nada adianta vivermos em paz neste mundo e não vivemos em paz com Deus, de acordo com o seu querer. E quando passar os breves anos que passaremos aqui, nos encontrarmos frente a frente com Ele no julgamento final e formos condenados, né? Entrarmos em guerra com Deus, o Criador. Então, a paz espiritual ela é a ausência da condenação no juízo final. Essa é a verdadeira paz. Porém, essa paz, né, que é dada, concedida por Deus aos seus filhos, né, ela não quer dizer que é a ausência de conflito, de perseguição, de que o cristão vai viver uma vida zen e totalmente tranquila e sem nenhum problema, sem nenhuma aflição. Não. O que a Bíblia diz é que, apesar, né, dos conflitos, das perseguições, das dificuldades, nós somos guiados pelo nosso Deus. E um relato bastante conhecido, né, do salmista, o Salmo de número 23, talvez um dos mais lidos na Bíblia, no verso 4, vai nos dizer exatamente assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Esse é um verdadeiro sentimento de paz, quando nós sabemos que não estamos condenados no juízo final através do sacrifício de Cristo, e de que, apesar de perseguições, conflitos, dificuldades que nós venhamos a passar até pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que Deus estará conosco.
É importante dizer também de que o cristão, o pacificador, ele não vai buscar a paz às custas de parcerias e concessões e nem aceitando pecados alheios. Então muitas vezes a pessoa fala, não, eu sou da paz, eu não vou ficar criando conflito, né? Deixa essa pessoa agir assim. Fazer o quê, né? É um pecador. E ser conivente com o problema. Muitas vezes dentro da igreja, dentro do seu lar, na sua família, no trabalho, deixando as coisas acontecerem, né, conforme o curso desse mundo e com troca do argumento de que não, é para viver em paz, é melhor evitar. Mas essa não é o mandamento, né, não é a missão que nós temos de evitar conflitos, né? Nós temos que falar da verdade, porque só a verdade é que de fato traz a paz que tanto o mundo busca. Nós temos que perseguir, meus irmãos, a paz e a santificação. É o que disse no versículo 14 de Hebreus 12, né? Que nós devemos que ter paz e nos santificar, porque senão não há como ver Deus. O cristão que recebe essa verdadeira paz que Cristo o concede, né, passa a experimentar dos benefícios da santificação, numa luta constante, numa luta diligente contra o pecado. Basta você voltar alguns versículos do capítulo 12 ainda, agora nós vamos ler os 3 primeiros versos, tá? Hebreus 12, de 1 a 3, veja o que diz o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Então o texto claramente aqui antes nos alerta quanto à importância de se livrar, desembaraçar do peso do pecado que nos assedia de forma tenaz, que nos assedia de forma diária, constante. Fala que aqui nós devemos correr de encontro, né, à perseverança na carreira que Deus nos propôs através da salvação em Cristo, né? O cristão também, meus irmãos, ao passar por esse aprendizado, né, entre a sua conversão e o seu processo de santificação, onde ele, claro, continua pecador, né, e comete alguns erros, ele é corrigido. Assim como o Salmo 23:4 dizia que o bordão e o cajado consolam, que serve para colocar a ovelha no caminho, né? Quando sai um pouquinho da rota, Deus vai lá e te puxa, que é a correção de Deus, que é o versículo 10, né, desse capítulo aqui, bastante conhecido. Ele vai falar que o cristão, quando é açoitado pelo nosso Deus, é para que ele seja aperfeiçoado. Veja aí, Hebreus 12, o versículo de número 10 vai dizer assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, meu irmão, entenda que ao você receber a paz de Deus através do sacrifício de Cristo, da justificação dele pelos seus pecados, neste processo de santificação, onde existem conflitos, existem dificuldades, altos e baixos, é possível que você, por vezes, tenha que ser puxado de volta ao caminho, corrigido pelo nosso Deus para que haja aperfeiçoamento no processo de santificação. E essa santificação é que nos fará continuar no caminho do nosso Deus, né? É importante lembrar também de que não há paz para quem não é justificado por Cristo. Então, por vezes, existem pessoas que acham que estão vivendo uma boa vida, de que não
quero saber dessa coisa de igreja, de Jesus, assim, eu já acredito em Deus. A verdade é que eu estou muito bem, obrigado. Mas não é para isso que nós somos chamados. Os verdadeiros justificados por Cristo vivem em amor, em obediência, em retidão, em santidade. Então não existe paz verdadeira para os que não seguem a Cristo, porque serão condenados no dia do juízo final. Isso a palavra de Deus nos revela. Sigamos aqui para o terceiro ponto da lição. Vai falar sobre paz e caminhos retos, né? O que o autor da revista aqui diz é que a paz, né, essa paz de Deus deve ser buscada por nós como um atleta busca os seus objetivos. E como isso se dá? Um atleta que talvez vá correr numa Olimpíada ou numa maratona, ele faz treinos diariamente. Ele faz treinos pesados, cansativos, ele se desgasta, ele dá tudo de si, ele se alimenta para que o seu corpo funcione bem, ele dorme bem para que no exercício ele consiga executar de forma correta, ele mantém a mente e o corpo saudável para conseguir ganhar o que lhe foi proposto. Então a nossa busca por paz, meus irmãos, deve ser no mesmo sentido, de forma diária, de forma constante, lutando contra o pecado, nos preparando para situações que nos dão, que o diabo coloca diante de nós, de que o inimigo, que a nossa própria carne, né, nos chama para que nós possamos lutar de fato contra isso e termos paz com Deus. Esse é o comparativo que o autor da lição nos fala. Ele fala sobre a formação de um caráter cristão, que vai implicar em o quê? Deixar de fazer certas coisas para fazer outras coisas. E isso é difícil, meus irmãos. Sermos moldados ao caráter de Cristo, visando que nós somos pecadores, é extremamente difícil. Porém, nós temos auxílio do Espírito Santo, que ao alimentarmos com a palavra e com oração, ele nos chama para perto, ele nos traz correção, ele nos traz entendimento, nos capacita para seguirmos a vontade de Deus. E eu queria ler com você o meio desse texto. Eu li o começo lá, falando sobre o peso do pecado, que temos que lutar contra ele, e lemos a parte mais finalizando sobre seguir, né, o caminho da paz. Agora, o meio desse texto, de 4 a 13, vai dizer assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação de que, como filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando for por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Versículo 11. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto da justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então aqui, meus irmãos, claramente o autor dessa carta aos Hebreus vai falar sobre as provações que nós passamos, os momentos em que nós podemos errar, mas de que o amor de Deus, né, que é comparado aqui ao amor do Pai, irá nos corrigir. Ele fala que se o Pai corrige o Filho, como que Deus não corrigirá? E de que por vezes, num primeiro momento, essa correção nos parece triste, né? Nossa, mas por que Deus fez isso comigo? Por que eu passando por isso? Mas quando passa um tempo, nós entendemos
o propósito de Deus para nos restabelecer, né, as mãos que estavam decaídas, os joelhos que estavam trôpegos, para que nós possamos voltar a andar nos retos caminhos de Deus. Essa é a finalidade de que Deus nos molda no caráter de Cristo, através da correção, para que possamos entender a verdadeira paz. E o último ponto que eu queria destacar aqui sobre paz e caminhos retos é de que o pacificador, o cristão, ele vai lutar pela santificação dos irmãos da igreja e contra toda a distorção do evangelho. Então aqui na revista vai dizer de que vai além da procura por melhorar o seu caráter e corrigir os seus erros, meus irmãos. Um pacificador não é aquele que fica quieto diante dos erros, de uma pregação distorcida, de ações contrárias ao evangelho, não. O pacificador é aquele que faz com que as pessoas conheçam o Deus da paz, o verdadeiro Cristo e a sua vontade. Então ele vai lutar para que os irmãos se santifiquem. Ele vai orar por eles, ele vai aconselhar, ele vai orientar biblicamente, ele não vai deixar que um irmão do seu lado esteja caindo em pecado, fraquejando. Ao contrário, ele irá o ajudar. Essa é a finalidade de um pacificador. E nós concluímos essa lição dizendo de que paz está distorcido porque não é ausência de lutas, não é tranquilidade o tempo todo, mas sim a convicção de que Jesus nos livrou do inferno e nos trouxe para um estado de amizade com o Criador. A Bíblia fala que nós andávamos em trevas e de que hoje, na luz, nós temos paz com Deus, né? O Deus da paz. Não estamos mais em guerra, contrários à vontade dele, mas justificados através da fé em Cristo. Nós não somos mais servos e sim filhos de Deus, né? E lembrar também que o cristão pacificador vai buscar estabelecer a paz entre Deus e as pessoas por meio de Cristo. Então, meu irmão, se você quer entender o que é um pacificador e o que ele faz, você deve lembrar desse texto de Hebreus, que nos parece ser duro de correção, mas entender de que Deus requer que nós estejamos com uma vida reta, em santificação, cumprindo a missão de fazer os outros, o nosso próximo, ser humano, caído, pecador como nós, que vive hoje em guerra com Deus, possa conhecer o Deus da paz e esse caminho e ser justificado e aperfeiçoado para a santificação. Esse é o nosso papel. Então eu queria que você aplicasse nesta manhã fazendo uma oração, pedindo para que Deus te capacite a compartilhar a verdadeira paz com o mundo. O mundo quer paz, mas a verdade é que a Bíblia diz que haverão guerras sobre guerras até que o nosso Salvador volte. A verdadeira paz só se dará na ausência da condenação no dia do juízo final. Que Deus nos salve disso, que nós sejamos justificados e que possamos entender o nosso papel na propagação do Evangelho como agentes pacificadores, aqueles que levam as pessoas a conhecer ao Deus da paz, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Pai bendito, a sua palavra, por vezes, mesmo que dura, nos corrigindo, ó Pai, nos mostra que nós temos que, como atletas, perseguir o objetivo, ó Pai, dentro da santificação, buscar, ó Pai, nos alimentarmos da Tua palavra, do Teu conhecimento, fortalecer o nosso espírito, para que possamos, ó Pai, agir segundo o caráter de Cristo em todas as situações. Que não deixemos, ó Pai, haver distorções do Evangelho, que não deixemos haver injustiças, que possamos ser agentes pacificadores no nosso trabalho, no nosso lar, na igreja, onde quer que o Senhor nos chame, ó Pai, para que as pessoas possam conhecer a verdade que é Jesus Cristo, a verdade que liberta, o caminho, ó Pai, o único caminho que leva para a salvação, que nos leva, ó Pai, diante de Ti no dia do juízo final, nos tornando justos, ó Pai, por meio do sangue do Cordeiro perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus, em quem oramos. Amém. Meu irmão, que essa aula possa ter feito sentido para você, que faça efeito no seu coração e que buscamos cada dia ser agentes pacificadores por meio da santificação. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.